ouvir a palavra. É bem verdade que muitas pessoas estavam ali por diversas razões, né? Conforme iremos ver aqui mais abaixo. Havia pessoas que realmente estavam interessadas, estavam com fé, mas havia pessoas que estavam com curiosidade. Sempre tinha pessoas assim que seguiam Jesus. Mas, diz o versículo 3, aqui começa a entrar realmente no cerne do texto, que vieram ter com Jesus, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. Então, meus irmãos, eu até coloquei uma figura aqui, vou colocar rapidamente e vou tirar, só para os irmãos terem uma ideia de como era isso, né? 4 pessoas conduzindo um paralítico. E em cima desse texto aí eu vou falar alguma coisa, pode colocar. Em cima desse texto eu vou falar algo para os irmãos. Era mais ou menos isso aqui, ó. 4 pessoas conduzindo um paralítico. Deixa só uns 5 minutinhos aqui, tá bom? Então, o que eu quero colocar para os irmãos aqui é o seguinte. Primeira coisa. Existe este homem aqui, este paralítico, ele tinha fé. Jesus disse um pouco mais à frente, quando essa cama foi descida, Jesus olhou para cima e viu a fé deles. A fé não é só a fé dos 4 não, é a fé dos 5, porque o paralítico também tinha fé, mas ele não tinha como chegar até Jesus. Olha só, ele tinha fé. Se ele não tivesse fé, ele não estaria sendo carregado. Só que ele não tinha como chegar até Jesus. O texto não diz aqui se foi ele que chamou os 4 ou se foi os 4 que o chamaram. Não é dito. Mas uma coisa eu posso garantir para os irmãos: todos os 5 aqui tinham fé. Então o que eu quero colocar para os irmãos, a primeira coisa é o seguinte: existe nível de maturidade, ou vamos dizer assim, de perspectiva espiritual, escute bem o que eu vou dizer aqui, que você sozinho não vai alcançar. Estão me entendendo, irmãos? Existe um nível de maturidade, um nível espiritual, que sozinho, por mais que você ore, por mais que você faça jejum em casa, por mais que você tem uma devoção solitária, mas você sozinho não chega. O texto aqui está dizendo isso. Tem dimensões, tem esfera na nossa vida, que você vai precisar de uma pessoa, ou de 2 pessoas, ou de 3 pessoas, ou de 4 pessoas, para chegar lá. Sozinho você não chega. E eu tenho exemplos bíblicos. Paulo chegou até onde foi, porque tinha Barnabé do lado dele. Marcos, que escreveu este livro aqui, chegou até aqui, porque tinha Pedro, que foi o discipulador dele. Lucas chegou até onde nós podemos constatar, por quê? Porque teve Paulo, que o discipulou. Timóteo foi aquele homem de fé, aquele personagem tão importante. Por quê? Porque tinha Paulo que acompanhou e o encorajou. E o texto sagrado diz lá em Eclesiastes que 2 é melhor do que 1. Porque se um cair e ele estiver sozinho, não vai ter quem o levante, meus irmãos. Por isso que 2 é melhor do que 1. Então quero colocar para os irmãos a primeira coisa. Tem áreas na tua vida que sozinho você não vai. Lá na Idade Média, se achava que santificação era viver isolado. Santificação era viver isolado, era viver vamos dizer assim, nos mosteiros, né? Viver isolado, isso era sinal de santidade. E se eu ficar em cima do monte sozinho, só que no Novo Testamento nós não vimos isso. No Novo Testamento a santidade, ela passa pela igreja, ela passa pela comunidade, ela passa pelo meio dos irmãos, queridos irmãos, de forma que não tem como eu
eu ser um cristão maduro, não tem como eu alcançar algo de Deus, né? Se não tiver pessoas do meu lado. É por isso que igreja é um corpo, e você sozinho não é corpo, você é um membro do corpo, e os dons que existem, é justamente que Deus distribui. Deus não vai dar todos os dons para uma pessoa, Deus vai dar um dom para cada um dom para outro, porque a edificação, ela vai passar pela coletividade, meus irmãos. E aí nós temos agora um grande problema com as pessoas que acham que poderão ser edificadas sem reunir, que poderão servir a Deus sem participar da igreja. E eu vou dizer para os irmãos que isto é impossível, porque tem pontos na nossa vida cristã, tem esfera em nossa vida espiritual, que nós temos de estar inserido no corpo de Cristo, para receber a edificação, meus irmãos. Esse aqui